Aprendemos que a matéria observável é dividida em férmions e bósons. Os férmions são as partículas que formam a matéria, como é o caso dos quarks e leptons, e são caracterizados por apresentar spin semi-inteiro. O spin é uma propriedade fundamental de todas as partículas elementares, assim como a massa e a carga elétrica. A sua característica é o fato de interagir com o campo magnético. Já os bósons são as partículas elementares mediadoras das interações fundamentais que acontecem entre os férmions, e são caracterizados por apresentar spin inteiro, como é o caso do gluon, que é o mediador da interação nuclear forte, responsável por manter os prótons e nêutrons unidos, formando o núcleo do átomo por meio da interação entre gluons e quarks. O fóton, por sua vez, é o mediador da interação eletromagnética responsável por, dentre outras coisas, manter os elétrons no interior do átomo por meio da interação entre eles e os prótons no núcleo. Os bósons W e Z são os mediadores da interação nuclear fraca, responsável pelo decaimento radioativo, como é o caso do decaimento beta, onde o neutrino do núcleo atômico se transforma em um próton pela emissão de um elétron e um antineutrino. E o graviton, que seria uma partícula hipotética tido como mediador da interação gravitacional que é causada por corpos com massa, sendo a mais fraca entre as 4 interações fundamentais. Aprendemos também que a física se encontra dividida em duas partes: a relatividade geral, descoberta por Albert Einstein em 1915 para explicar o movimento das estrelas e das galáxias regidos pela gravidade, e a física quântica, que estuda o comportamento das estruturas na escala atômica e subatômica. A física quântica começou a ser estudada em 1900 enquanto Max Planck procurava explicar as características da luz emitida por corpos negros, ou seja, corpos capazes de absorver ou emitir toda a luz nele incidida ou gerada, a qual demonstrou ser dada em pacotes de energia que denominou de quanta. Porém, só em 1918 que a sua descoberta foi reconhecida pela Academia de Ciência, recebendo o Prêmio Nobel de Física. Quanto à mecânica quântica, não se preocupe se ela te deixa confuso ou confusa, mas sim se ela não te confundir. Como Richard Feynman disse uma vez, se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, então é porque você não entendeu nada. Eu sou o Bruno. Bem-vindo ao Aprender Ensinando. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se gostar do vídeo. Aprendemos que se tem massa, tem gravidade, que a gravidade está relacionada com a geometria do espaço-tempo. A matéria curva o espaço-tempo e o espaço-tempo diz à matéria como se mover. Além disso, quando utilizamos a relatividade geral para mensurar o comportamento das estrelas e das galáxias, vemos que chegamos a resultados promissores, como é o caso das lentes gravitacionais utilizadas para tentar medir a quantidade de matéria escura. Porém, quando tentamos utilizar ela para calcular o que acontece no interior de um buraco negro, ou que deu origem ao Big Bang, chegamos a um obstáculo no qual ela não é capaz de passar: a singularidade, um ponto no espaço-tempo onde tudo, massa, densidade, tende ao infinito. Nesse ponto, qualquer tentativa em usar a relatividade para explicar o que acontece, a matemática se quebra. Por outro lado, a mecânica quântica tem obtido grandes avanços ao procurar explicar o comportamento de sistemas microscópicos, mesmo que a sua mensuração seja feita por meio de probabilidades, como é o caso do comportamento e estrutura do átomo. Porém, o seu desafio está em tentar dar uma resposta satisfatória para o comportamento da gravidade no nível atômico, já que ela parece ser desprezível e imperceptível quando comparada com as outras interações. Legal, Bruno, mas e onde a teoria das cordas entra em tudo isso? A teoria das cordas busca a unificação da relatividade com a mecânica quântica, uma teoria de tudo, como sonhava Einstein. Um fato curioso é que na época de Einstein só se conhecia a gravidade e o eletromagnetismo. De acordo com a teoria das cordas, não somos feitos de partículas pontuais, mas de pequenas cordas vibrantes que só podem ter comprimento e nenhuma outra dimensão. Assim como as diferentes harmônicas de uma corda de violão correspondem a diferentes notas musicais, diferentes vibrações na corda correspondem a partículas diferentes com propriedades diferentes. Mas e como a teoria das cordas foi descoberta? Por acidente, como alguns cientistas gostam de colocar, já que aqui a matemática é complexa e abre várias possibilidades, como é o caso do problema da paisagem, com várias formas e tamanhos que podem tomar as dimensões extras da teoria, ou o multiverso, com diversos universos possíveis com diferentes partículas e propriedades. Ela surgiu nos anos 60, enquanto os cientistas buscavam uma explicação para a interação nuclear forte. Uma ideia era que os prótons e nêutrons correspondiam às ondulações de uma corda e a força forte seria dada por pequenos pedaços de cordas quânticas que chamaram de cordas bosônicas, da ordem de 10 elevado a menos 33 centímetros, resilientes e com capacidade de suportar uma tensão de 10 toneladas, o que era um problema,
já que todos os cálculos falhavam ao tentar chegar nessa tensão. Outro problema era que para ela ser possível, era preciso um universo de 26 dimensões, 25 espaciais e uma temporal, e não o nosso de 4 dimensões espaço-tempo. Com o desenvolvimento da cromodinâmica quântica, uma nova teoria foi lançada para explicar a força nuclear forte. Os gluons, partículas quantizadas que mantinham a ligação entre prótons e nêutrons por meio das suas interações com os quarks. Além de seus cálculos permitir atingir a tensão de 10 toneladas exigida pela força nuclear forte em um universo de 4 dimensões, o que fez a teoria das cordas cair no esquecimento e a cromodinâmica quântica ser adotada como um modelo padrão da interação nuclear forte. Até 1984, a teoria das cordas era vista apenas como um meio de interação forte. Porém, um novo modelo da teoria, batizado de teoria das supercordas, previa uma partícula que não aparecia nas interações fortes, uma partícula com massa nula e spin 2, o graviton. O mais interessante era que toda vez que alguém tentava eliminar ele, o modelo colapsava e perdia suas propriedades mágicas. Ou seja, para a teoria das cordas existir, é obrigatória a presença da gravidade, além de permitir reduzir o número de dimensões de 26 para 10 dimensões, 9 espaciais e uma temporal, e a aplicação do conceito de supersimetria, uma teoria que propõe que todas as partículas do modelo padrão, férmions e bósons, possuem uma parceira supersimétrica de tal modo que quando férmions e bósons interagem, se cancelam, o que elimina as divergências já que torna todas as interações finitas, o que despertou um novo interesse pela teoria. Mas a teoria tem alguns problemas difíceis de resolver. Um deles é que quanto maior o número de dimensões, maior o espaço para as cordas vibrarem, e maior o número de universos possíveis. Além disso, a teoria prevê que a unificação de todas as interações acontece na energia de Planck, ou seja, a 10 bilhões de elétron-volts, o que é cerca de um quatrilhão de vezes mais energia do que é atualmente disponível nos aceleradores, além de ser composta por 5 modelos distintos: modelo tipo 1, modelo tipo 2A, modelo tipo 2B, modelo SO32 e modelo E8 por E8. Mas se o nosso universo tem 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, onde estariam as outras dimensões? Compactadas em um espaço minúsculo e inacessível ao nosso plano. Ele é tão minúsculo que nem mesmo os átomos são capazes de interagir com as cordas. Se são tão minúsculos assim, qual a importância de conhecer essas dimensões extras? Uma teoria levantada pelas supercordas é que, assim como as correntes de ar que atravessam um instrumento de sopro têm os seus padrões vibratórios definidos pela geometria do instrumento, as cordas têm os seus padrões vibratórios definidos pela geometria das dimensões extras. E como as propriedades das partículas são definidas pelas vibrações da corda, conhecer essas dimensões extras permitiria prever as propriedades de cada partícula do modelo padrão. Imagine que o nosso universo seja tridimensional, como é o caso da superfície de uma folha, onde o espaço-tempo é formado por 2 dimensões espaciais e uma temporal. Porém, a folha existe em um espaço tridimensional, mas como só podemos nos deslocar em 2 direções, não percebemos a existência de uma terceira dimensão espacial. Mas por que 10 e 26 dimensões? Em um espaço quadridimensional, as interações não seriam capazes de se unificar de forma sensata. E quanto aos números 10 e 26, os cientistas não têm uma explicação clara por que são escolhidas como as dimensões mágicas. Acredita-se que a resposta está enraizada na matemática, em uma área chamada de funções modulares, descoberta pelo matemático indiano Srinivasa Ramanujan, a qual permite derivar as 26 e 10 dimensões espaço-tempo. Mas afinal, como seriam essas cordas e como elas interagem? Elas podem ter extremidades, nesse caso são chamadas de cordas abertas, ou estar unidas sobre si mesmas como anéis fechados, nesse caso são chamadas de cordas fechadas. Conforme elas se deslocam no espaço-tempo, elas podem se dividir em cordas menores ou colidir com outras cordas para formar cordas maiores. As cordas abertas se juntam apenas pelas extremidades, enquanto a união das cordas fechadas é semelhante à união das duas pernas de um par de calças. Quanto à gravidade, ela é dada pela interação de cordas fechadas que cavam tubos no espaço-tempo. Conforme as cordas se movem no espaço geométrico, podem ser do tipo envolvente e não envolvente. O seu comprimento depende da energia. Quanto maior a energia, maior o comprimento da corda. Cordas na escala de Planck, ou seja, com comprimento igual a 10 elevado a menos 33 cm, formam as partículas elementares ao vibrarem, enquanto que cordas longas produzem ondas gravitacionais no espaço-tempo ao vibrarem. E assim como as partículas possuem antipartículas, elas também teriam anticordas, que quando colidem com elas fazem com que ambos se aniquilem. Quanto à chance que duas cordas tentem colidir, é determinada por uma constante chamada de constante de acoplamento. Mas por que apenas 3 dimensões espaciais se expandiram? Existem várias teorias. Uma delas era que no início todas as dimensões se encontravam no mesmo multipleto de cordas, ou seja, no mesmo estado de energia. A simetria era máxima, ou pelo menos era o que parecia, já que a tensão era muito alta
e o tunelamento para um estado de menor energia era inevitável. O tunelamento é uma passagem de um estado de energia para outro, já que tudo na natureza tende a buscar se estabilizar com o menor nível de energia possível. Quando o tunelamento aconteceu, a alta temperatura do universo permitiu às dimensões se expandirem. Ao mesmo tempo, as cordas envolventes contiveram a expansão, mantendo as dimensões com seus raios originais do tamanho de Planck. As cordas anticordas que envolvem as nossas dimensões, por falta de espaço para se moverem, acabaram colidindo e se aniquilando, permitindo que elas se expandissem. Quanto mais elas se expandiam, mais difícil ficava para as cordas envolverem elas por completo, já que à medida que elas cresciam, as cordas precisavam de mais energia para envolvê-las. Por outro lado, as cordas têm espaço suficiente para se mover sobre as dimensões superiores sem se aniquilar, o que as permitiu manter as dimensões superiores compactadas na escala de Planck. Em 1995, Edward Witten demonstrou que as 5 teorias das supercordas eram, na verdade, diferentes aproximações de uma mesma teoria escrita em 11 dimensões, que ele chamou de Teoria M. Ela permitia unificar as 5 teorias das supercordas em uma única teoria e explicava o mistério da supergravidade e mantinha a supersimetria. A supergravidade era uma teoria de 11 dimensões que continha apenas duas partículas sem massa, o graviton e a sua parceira supersimétrica, o gravitino. O que permitia a teoria M explicar a existência da supergravidade é que ela seria uma pequena porção da teoria composta por partículas sem massa. Já uma forma de enxergar os 5 modelos de supercordas é imaginando uma esfera em 11 dimensões. Se removermos uma dimensão, a esfera colapsa e o seu equador se transforma numa corda fechada. Na teoria M, as cordas podem ter a forma de traços e laços. Os traços estão confinados na brana, enquanto os laços podem sair dela e se mover pelo buque quando quiserem. O buque é o hiperespaço onde ficam contidas as dimensões superiores. Somente a gravidade é capaz de se propagar por ele. Imagine um buraco de minhoca, ou seja, uma região do espaço ou do universo que permite encurtar a distância entre dois pontos e que se mantém estável pela presença de matéria exótica, um tipo de matéria com massa negativa, algo que também só existe por enquanto na teoria. A região interna do buraco de minhoca é o que chamamos de buque. Uma outra coisa que conseguimos observar por este exemplo é que quanto maior o número de dimensões, menor a distância entre dois pontos. Agora imagine que uma única brana pode se expandir infinitamente dependendo da energia que ela recebe, podendo atingir o tamanho do nosso universo, abrindo assim a possibilidade de haverem vários universos paralelos. A brana é um diminutivo de membrana. Quanto maior a energia que ela recebe, maior o seu comprimento. Nesse caso, fica fácil entender por que a gravidade é tão pequena quando comparada com as outras interações. Ela se encontraria diluída entre os universos paralelos e as dimensões superiores. Em uma das variantes da teoria M, o universo é formado por duas branas que limitam a dimensão extra, e a singularidade corresponde a uma colisão e ao pulo sucessivo das duas branas, conhecido como modelo equipirótico, onde o universo é gerado pelo colapso de uma única dimensão extra. Isso é tudo, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.